Capítulo 1151. Em um hotel na área da ponte de Bäcklund. Além dos pensamentos que ainda lhe pertenciam, Klein não conseguia mais controlar mais nada. Mesmo seus olhos não conseguiam se mover. Ele sabia muito bem que este era provavelmente um nível mais profundo de parasitação. Nesse estado, ele só conseguia olhar para frente com medo e desespero. Ele observou Enune, que usava um monóculo com um sorriso no rosto, mudar para a forma original de Amon. Ele deu um passo à frente no sentido anti-horário e abriu a boca para falar em mandarim de maneira articulada e suave. Bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Ele roubou meus pensamentos agora há pouco, ou minha habilidade de falar mandarim. Deveria ser a primeira opção, caso contrário, não seria capaz de compreender esse ritual. As pupilas de Klein não poderiam se dilatar enquanto pensava. Ele sentiu uma sensação de ansiedade sem precedentes. Como se sentisse suas emoções, o homem de monóculo virou-se para olhá-lo e sorriu. Então deu outro passo no sentido anti-horário e sussurrou em mandarim, bênçãos provenientes do Senhor Celestial do céu e da terra. Depois disso, este blasfemador realizou o ritual com grande familiaridade. A cada passo que dava e a cada repetição do encantamento, o coração de Klein afundava ainda mais em um pântano escuro, como ele não pudesse mais ver nenhuma luz. Bênçãos provenientes do Celestial digno do céu e da terra. Quando Amon deu o passo final e recitou o encantamento final, uma névoa branco-acinzentada sem limites apareceu de repente na frente de Klein. Ele ouviu camadas de orações. Não houve necessidade de ouvir com atenção, pois entendeu o que isso significava com sua percepção espiritual. Depois de avançar para sábio do passado, ele obteve o controle básico sobre o castelo de Sefira. Não importa quem fosse, mesmo que tivessem o ritual correto e o encantamento correspondente, precisavam obter sua permissão para entrar no mundo acima da névoa cinza. Rejeite-o. Klein ficou instantaneamente encantado quando essa ideia surgiu claramente dentro dele. No entanto, assim como ele teve esse pensamento, ele o esqueceu. Parado ali, parecia uma estátua esculpida em pedra. Sua intenção de rejeitar Amon foi roubada por ele. Klein mais uma vez sentiu desespero, mas a névoa branco-acinzentada à sua frente e as orações em seus ouvidos não desapareceram. Klein ficou surpreso antes de entender o que estava acontecendo. Eu entendo. Eu mesmo tenho que passar por cima da névoa cinza e controlar o castelo de Sefira para dar permissão a ele para entrar. Não há opção padrão. Esse pensamento foi como um canudo que Klein agarrou sem qualquer hesitação. Evitou que ele afundasse silenciosamente na água sem que ninguém o ouvisse chorar. Embora ainda não soubesse como aproveitar esse assunto, sua intuição lhe dizia que uma pequena possibilidade e sua única esperança poderiam estar escondidas nesse detalhe. Neste momento, Amon interrompeu a tentativa e lançou seu olhar para Klein. Claramente, ele não conseguiu entrar com sucesso no castelo de Sefira. Este anjo do tempo ajustou o monóculo no olho direito e sorriu sem qualquer mudança de expressão. Honorável senhor louco, sua ideia de se salvar é muito interessante. Amon havia usado a língua de Loen padrão, mas cada palavra parecia ser capaz de agitar os poderes da natureza, criando uma explosão após a outra em sua mente. Como ele tem tanta certeza de que eu sou o louco e não o abençoado do louco? Klein sentiu seu corpo esfriar quando a esperança que acabara de surgir afundou na água mais uma vez. Como tenho certeza? Amon fez uma careta e puxou a cadeira de antes e sentou-se. Ele apontou para o banco redondo na sua frente e disse: sente-se, não faça cerimônia. No momento em que terminou a frase, Klein não pôde deixar de dar um passo à frente e sentar-se no banquinho redondo.
Amon olhou ao redor da sala e pegou a cartola de seda preta de Klein. Ele colocou-a na cabeça e disse com um sorriso: "Você achou que eu não sabia que o ritual não teria sucesso? Não faz muito tempo que o castelo de Sefira produziu uma anomalia, então como eu poderia esquecer? Eu só quero ver sua reação. E você inconscientemente sentiu desespero e me rejeitou instintivamente. Isso foi muito interessante. Se não fosse você chamado de o louco, como poderia ter tais pensamentos? Caro senhor louco, estou certo?" Enquanto ele repetia as 4 perguntas retóricas, Amon parecia bastante satisfeito, como se fosse um velho caçador que tivesse pego o rabo da raposa. Eu caí no golpe dele. Só então Klein percebeu porque Amon não estava nem um pouco desapontado. Ele inconscientemente quis negar, mas depois de pensar um pouco, ele disse calmamente: "Mate-me." Posso falar agora?" Klein tentou controlar seu corpo, mas foi completamente impossível. No segundo seguinte, estava preparado para recitar o nome honroso da deusa da noite eterna, mas esse pensamento foi imediatamente perdido. O blasfemador Amon, de rosto fino, pressionou seu monóculo direito e manteve seu estado excitado de antes. "Para que você possa renascer no castelo de Sefira. Quanto mais converso com esse sujeito, mais erros cometo." Klein fechou a boca com força e não disse mais nada. Quando Amon viu isso, balançou sua cabeça com um sorriso. "Não há necessidade de ter tanto medo. Na verdade, não há rixa entre nós." Sentado no banquinho redondo como uma boneca, Klein ficou atordoado por um momento, mas não respondeu. Amon inclinou-se ligeiramente para a frente e olhou-o nos olhos antes de continuar com um sorriso. "O único conflito que temos é em relação ao castelo de Sefira. Mas você realmente deseja assumir esse destino? Você não está preocupado que o dono original do castelo de Sefira ressuscite dentro de você?" Isso era algo com que Klein estava muito preocupado, deixando-o sem palavras. Amon beliscou o monóculo de cristal e não o incentivou a responder. Ele sorriu e disse: "Se você me der o castelo de Sefira, todos os problemas serão resolvidos. Dessa forma, quer o dono original do castelo de Sefira volte à vida, ou se o destino correspondente puder ser assumido, a pessoa que precisa se preocupar sou eu, não você. Além disso, serei eu quem assumirá os preparativos subsequentes do meu zeloso irmão, do porta, das atividades de Liu Zaratu e da bênção de meia-noite. E você ficará livre de tudo isso e ficará apenas como um sequência 3. Por que eu iria querer matar você? Qual é o sentido de matar um sequência 3? Mesmo se eu quiser recuperar a característica, ainda será dispensável. Minhas presas serão apenas Palês, Liu Zaratu e Porta. O resto dependerá puramente do meu humor. Quanto à organização que você estabeleceu, também posso ajudá-lo a mantê-la. É muito fascinante e interessante. Se você acha que esse preço não é suficiente, então posso fazer de você meu abençoado. Você não está fingindo que o louco é o anjo do tempo Amon na Cidade de Prata? Isso pode se tornar uma realidade no futuro. Eu os conduzirei para fora da terra abandonada dos deuses e verão a luz lá fora. Quando chegar a hora, você ainda terá a chance de avançar para a sequência 2 e se tornar um anjo. Isso está praticamente tomando conta de todas as minhas preocupações e dificuldades. Restam apenas benefícios. Klein, que não tinha um grande desejo de se tornar um verdadeiro deus e controlar o castelo de Sefira, ouviu seu coração palpitar de excitação. Se ele não soubesse que Amon era o mestre número 1 em engano, ele teria concordado com isso na hora. Mas no final, ainda disse sem qualquer expressão: "Mate-me. Essa é a única coisa que você sabe dizer?" Amon disse sem nenhum sinal de raiva. Ele olhou para Klein com uma expressão divertida.
Para ele, este era um assunto muito interessante. Era completamente compreensível que encontrasse dificuldades durante o processo. Elas serviram apenas para tornar o sucesso ainda mais gratificante e prazeroso. Sou apenas um disco quebrado sem coração. Ao satirizar, Klein aliviou sua depressão e desespero. Em vez de responder, ele perguntou: como você sabe que a Cidade de Prata pensa que você é o louco? Ele não se atreveu a dizer que a Cidade de Prata ainda suspeitava que o louco era o Deus em que Amon acreditava, com medo de que ele o provocasse. Claro, se Amon fosse o tipo de pessoa que perderia a inteligência após ser provocado, definitivamente teria tentado fazer isso. Isso porque ele agora suspeitava que, após obter o controle inicial do castelo de Sefira, renasceria acima da névoa cinza após sua morte. Infelizmente, Amon não era um rei dos anjos do caminho da tempestade, mas um deus do engano que deu dor de cabeça até mesmo às verdadeiras divindades na Quarta Época. Amon riu e disse: você acha que só tenho 2 avatares na Cidade de Prata? Já que você, o louco e o enforcado intervieram, fico feliz em assistir silenciosamente do lado de fora. A Cidade de Prata ainda está acomodando o avatar de Amon. Quem é o sujeito que foi parasitado? Sim, anteriormente, os membros da equipe de exploração da corte do Rei Gigante não eram parasitados. Isso é algo que pode ser confirmado. Enquanto sua mente ficava tensa, Klein sentiu que era natural. Isso porque Leonard uma vez lhe disse que ver um Amon significava que havia um bando de Amons à espreita. Não seria apenas um pequeno punhado. Sem pensar muito, Klein se esforçou para criar uma oportunidade. Você não roubou meu destino diretamente porque não consegue lidar com isso agora? Amon acenou com a cabeça francamente e disse: sim, é por isso que quero fazer um acordo pacífico com você. Mas como você rejeitou minha oferta, só posso levá-lo para ver meu corpo real, para um lugar suficientemente seguro. Então, seu destino será tirado. Quando isso acontecer, seu final não será tão bom quanto acabei de dizer. Enquanto falava, o homem de cabelos pretos, olhos pretos, testa larga e rosto magro levantou-se lentamente e caminhou em direção à porta. Com isso, Klein levantou-se e seguiu atrás como uma marionete. Ao estender a mão para abrir a porta, Amon pareceu se lembrar de uma pergunta. Ele pressionou o monóculo de cristal e se virou para olhar para ele. Qual é a 4ª linha do seu nome honroso de sábio do passado? No misticismo, o nome honroso correspondente de cada existência não era tão estrito. Contanto que se usasse o formato correto e certas descrições para restringir o escopo e evitar qualquer ambiguidade, poderiam apontar para a existência oculta correspondente. Foi também por isso que um grande número de hereges que sabiam alguma coisa sobre misticismo podiam inventar aleatoriamente nomes honrosos enquanto ainda recebiam respostas. É claro que, se não fosse pelo nome honroso dado pela existência oculta, não haveria como gostar de receber essas respostas. Se estabeleceram uma conexão ou não, dependia se a existência estava interessada no suplicante. Anteriormente, Amon havia usado seu entendimento do sábio do passado e German Sparrow, e os poderes do Sequência 7, criptologista do caminho do saqueador, para restaurar o nome honroso completo que poderia apontar com precisão para German Sparrow. No entanto, não tentou orar e usar a resposta automática para estabelecer uma conexão para localizar Klein, porque sua intuição divina lhe disse que havia um problema com a 4ª frase, condenando-o ao fracasso. A 4ª linha do nome honroso de Klein passou pela sua mente, mas ele não tinha intenção de contar a Amon. Naquele momento, Amon abriu a boca e leu seus pensamentos. Protetor dos artistas de magia e drama de Backlund. Este chamado Anjo do Tempo e blasfemador ficou em silêncio por alguns segundos depois de dizer isso em voz alta.
Então, ele sorriu, muito feliz. Depois de rir, Amon ajustou o monóculo no olho direito e disse com um sorriso: para ser sincero, tudo isso é muito interessante. Você realmente não está pensando em se tornar meu abençoado? Klein abriu a boca e deu uma resposta familiar. Me mata. Nota: 1. Não é o Alger Wilson, mas sim o verdadeiro criador, aquele Deus louco lá. Ponto.